E aí, pessoal, todo mundo bem? Vamos tratar essa semana da formação do espaço agrário brasileiro, tema da nossa segunda semana do módulo. E eu quero lembrar todo mundo que está postado já na semana 4 uma atividade, e eu fiz uma pergunta para as turmas se o pessoal acha que uma avaliação na forma de um trabalho de pesquisa, de redação, é suficiente para o módulo, ou se vocês querem desenvolver mais atividades. Eu estou esperando, aguardando os comentários de vocês. E lembrar também que temos atendimento nas quartas e quintas-feiras, às 14 horas. O link está disponível no Moodle e hoje mesmo, por exemplo, já vou estar ali às 14 horas esperando por vocês. Das 14 às 15, mas se alguma turma precisar de um período um pouco maior ou de um horário alternativo, peço que por favor me avisem, tá bem? Que a gente pode organizar e adaptar. No mais é isso. Tenham uma boa videoaula aí e um abraço para todo mundo. Muito bem, pessoal. Nossa videoaula da segunda semana, do nosso módulo 2, da disciplina de Geografia 2 desse ciclo de APNPs 2021. Vamos lá. Seguindo o que a gente discutiu na aula passada, que é a formação e a estrutura do espaço agrário brasileiro, o nosso objetivo de hoje é compreender como esse espaço agrário se forma, o que está por trás, né, que é o processo de formação do próprio território brasileiro, um processo histórico de organização do território brasileiro, que por sua vez organiza o espaço agrário. Nós vamos observar que ao longo desse período nós temos diferentes modos de organização do espaço, diferentes atividades produtivas que determinam as formas de organização do espaço, o surgimento e a formação de grupos sociais, de estruturas sociais, e esses diferentes modos de organização do espaço nos diferentes ciclos econômicos deixam heranças para o futuro. De que maneira? Lembrando, resgatando aquele conceito de espaço geográfico como sistemas de objetos e sistemas de ações, os sistemas de objetos seriam as coisas concretas, então nós podemos pensar tanto nas transformações da natureza que esse período vai implicar, quanto das infraestruturas e, por exemplo, da estrutura fundiária, da divisão de terras como um sistema de objetos, embora essa estrutura fundiária também faça parte de um conjunto de estruturas sociais, né, de como a sociedade se organiza para produzir e para se apropriar do território brasileiro. Então, nós temos aí tanto a dimensão material, do que é a terra, quanto a maneira como ela é dividida, que do ponto de vista de uma estrutura jurídica e visão de propriedade, ela é parte de um sistema de ações junto com as outras dimensões aí da organização social brasileira que vai surgindo no período. Vamos tentar dar uma abordada nessas questões nas próximas imagens aqui para a gente discutir. Para começar, vamos pensar da seguinte maneira. O território brasileiro ele vai sendo apropriado a partir daquilo que no texto vocês viram, né, do professor Rui Moreira, chama de vetores fundacionais. Por que vetores, né? E por que fundacionais? Vetores são as linhas, são as direções em que a ocupação territorial vai sendo ordenada e num processo de fundação, de um processo inicial do início da construção, da apropriação do território brasileiro pela presença portuguesa. Nesse sentido, é muito importante considerar o período, né, a partir do século XVI, das entradas e bandeiras, do período da ação dos bandeirantes no Brasil. Para quem já estudou esse período e esses indivíduos aí na disciplina de História, a gente sabe, né, que o objetivo das bandeiras, dos bandeirantes, era a captura, a atividade econômica de captura e escravização de índios no interior do Brasil e a busca por metais ou pedras preciosas dentro da política alinhado, né, com os objetivos da metrópole portuguesa de exploração mineral e metálica nesse continente, assim como a Espanha vinha fazendo. E essa ação dos bandeirantes vai se desenvolver do século XVI ao século XVIII, tendo repercussões algumas bem importantes para a definição do território brasileiro. Uma delas
é esse processo de abertura de trilhas, de caminhos, formação de pontos de parada que mais tarde vão dar origem a vilas e até a própria estrutura urbana no futuro, e a interiorização da ocupação. O Brasil que começa, a partir da exploração do pau-brasil, uma ocupação bastante litorânea e vai ter essa característica até o presente, mas a gente tem um primeiro movimento de interiorização. Dá para ver aqui pelos caminhos descritos, né? Nós temos trilhas de bandeirantes vindas para o sul do Brasil, trilhas que derivam para o oeste brasileiro, até a calha do rio Amazonas, trilhas para o centro-oeste e trilhas se encaminhando para a transição aqui do sudeste para o nordeste brasileiro. Então, o Brasil vai sendo interiorizado e os limites do Tratado de Tordesilhas vão sendo sistematicamente desobedecidos, né, e a fronteira brasileira vai se ampliando pela ação dos bandeirantes. O outro vetor é a presença da atividade pecuária, que começa na zona da mata pernambucana. A zona da mata é uma dos biomas, né, das formações vegetais influenciadas pelo clima da região. A zona da mata é a Mata Atlântica litorânea do Nordeste, depois vem o Agreste e mais no interior a gente tem as faixas do semiárido. Então a zona da mata é aquela onde há uma maior possibilidade de atividade pecuária e agrícola, então a ocupação se inicia por ali. Essa pecuária vai se expandindo, os rebanhos, as áreas vão sendo ocupadas, e o Rui Moreira fala de uma expansão até o interior do Piauí e uma expansão pela calha do Rio São Francisco em direção ao sul do Brasil, claro, em direção ao sudeste brasileiro, né? E também fala da formação de zonas de cultivo, de áreas de cultivo que coexistem com essa pecuária, então uma agricultura que coexiste, né, que existe em função dessa pecuária, e da formação de vilas também nos caminhos onde os tropeiros passam, né, transportando esse gado. Agora, o assentamento sistemático, né, a ocupação com população e a maneira como a terra vai sendo apropriada se dá através dos ciclos econômicos que a gente pode tentar aqui abordar rapidamente, mais no sentido de entender como eles influenciam a apropriação da terra do que detalhes mais específicos dos ciclos em si. Mas os geógrafos chamam de ciclos de espaço-tempo. Por que espaço-tempo? A gente está acostumado a falar em ciclo, pensar na dimensão do tempo, né? Mas cada ciclo vai influenciar a forma de organização do espaço. Por isso essa ideia de ciclos de espaço-tempo, do assentamento, do assentamento populacional, da ocupação do território brasileiro. Então a gente tem o ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, pecuária, que é um ciclo com uma menor expressão territorial, mas importante para a gente entender, assim como a borracha, e café. Então, um conjunto de atividades que se organiza entre o século XVI até o século XX, se a gente considerar o último ciclo aqui, que a gente vai analisar agora, que é o do café. Esses ciclos se instalam, se localizam em áreas do Brasil, em regiões, influenciadas por objetos naturais e objetos técnicos. Por mais que possa parecer estranho dizer que uma trilha de bandeirantes é um objeto técnico, sim, é uma transformação gerada pelo homem, né? Percorrer um território vasto, escolher o caminho considerando as feições do terreno, os melhores pontos para a passagem. Então uma trilha já pode ser considerada um objeto técnico. E as trilhas dos bandeirantes vão ser, como dito antes, um vetor que vai influenciar a expansão futura. Assim como as bacias hidrográficas, a disponibilidade de água, áreas abertas nas planícies fluviais, né, facilitando a ocupação, além do recurso da água para a agricultura e, sobretudo, para o transporte. Então, os cursos de rios vão ser um fator de influência na localização do assentamento. E para a questão da agricultura, que a gente vai observar, e pecuária, as superfícies planas dos planaltos brasileiros, Planalto Central, Planalto Brasileiro, ele vai oferecer uma facilidade para a ocupação, já que o seu terreno, né, a sua superfície plana, mais ou menos aplanada, facilita essa expansão e essa instalação da agricultura. Isso é muito importante levar em conta, que nós vamos observar que, posteriormente, dado o modelo de ocupação do Brasil,
da formação de uma estrutura fundiária concentrada, se vocês observarem até hoje, as áreas onde nós temos a presença de agricultura familiar, de pequenas propriedades, geralmente ocorrem nas regiões acidentadas e não nas planas. Nós temos alguma coisa de agricultura familiar aqui no sul do Rio Grande do Sul, onde temos planície, mas é uma exceção que se explica por questões geopolíticas que a gente já vai ver. Mas se a gente observar onde está o maior contingente de agricultura familiar no Rio Grande do Sul, está na transição do Planalto Sul rio-grandense para o Planalto Meridional, que compõe o Planalto brasileiro, ou seja, na tal da Serra Gaúcha. Era uma área que não favorecia a ocupação da pecuária, o cultivo de cana, por exemplo, em outras regiões do Brasil, posteriormente outras atividades agrícolas como o café. Então, as regiões planas são as preferenciais para o colonizador e vão sobrar as áreas acidentadas como terra de baixo interesse, que vão ser ocupadas posteriormente por pequenos agricultores, por camponeses, por quilombolas, e assim sucessivamente. Então a gente começa essa história com o ciclo do pau-brasil, que é um ciclo extrativista, não vai gerar uma grande influência na distribuição, na organização agrária do Brasil, salvo a escravização indígena para a produção de alimentos, né, uma agricultura para abastecimento daquela primeira ocupação que vai durar apenas algumas décadas. O pau-brasil presente nessa área, claro, aqui em Bege, no território brasileiro. O recurso é praticamente exaurido, toda a floresta atlântica onde havia pau-brasil é derrubada, e o Brasil deixa de estar ocupado, presença portuguesa, por algum tempo, e a ocupação efetiva vai começar apenas no ciclo seguinte. Na ausência de uma ocupação efetiva, o território brasileiro começa a ser assediado por outras potências coloniais, e isso vai disparar na coroa portuguesa a necessidade de implantar alguma atividade econômica na região para ocupar efetivamente esse território, para não perdê-lo, enquanto não encontra aquilo que era o interesse maior, os recursos minerais, né? Metais preciosos e gemas e pedras preciosas. Então a gente começa com o ciclo da cana, que se instala no século XVI e se desenvolve até o século XVIII. Lembrando, ele não acaba no século XVII, perdão. Ele não acaba no século XVII, ele apenas torna-se menos protagonista, menos central na história econômica e territorial do Brasil. E aí então a gente tem núcleos de ocupação na zona da Mata Nordestina e no litoral do Sudeste, da região Sudeste do Brasil. Essa instalação de uma lavoura de cana vai consolidar aquilo que já vinha acontecendo a partir do pau-brasil, mas vai consolidar no Brasil uma sociedade escravista, uma sociedade agrária, diferente do que acontecia na América Espanhola, onde a mineração influenciava o surgimento de uma sociedade urbana já desde os primeiros momentos da ocupação. Aqui se desenvolve uma sociedade agrária, a partir de uma base agrícola e mercantil, ou seja, que está produzindo um recurso para a comercialização com a metrópole. Então vejam que nós tínhamos uma organização territorial em que havia cidades litorâneas, até hoje importantes na estrutura urbana brasileira, que exerciam uma influência sobre o rural do entorno. Esse rural produzia a cana, que era escoada para um porto, uma cidade portuária litorânea, de onde esse produto era escoado para a metrópole portuguesa. A gente dá o nome desse tipo de estrutura de plantation. A língua estrangeira justamente porque é uma agricultura voltada para a exportação, uma agricultura focada no mercado externo e não num modelo de trocas internas. Então é uma estrutura fundiária que se desenvolve concentrada, são grandes lotes de terra, chamados de sesmarias, é o sistema sesmarial, está faltando um L aqui, é um sistema sesmarial de distribuição de grandes lotes que são doados pela coroa para indivíduos específicos que estabeleçam relações políticas dentro da colônia e com a metrópole, com a corte portuguesa. Então essa agricultura já nasce formando uma estrutura fundiária bastante concentrada. Mas, ao mesmo tempo,
para a gente entender como é que a gente chega no presente com essa diversidade social que a gente viu na aula passada, vão surgir os quilombos, né, pelo processo de fuga dos escravos e de formação de comunidades em áreas remotas, onde fosse possível estar longe da captura, né? Uma produção camponesa, de pequena produção familiar. Então, tanto no interior da fazenda, a grande fazenda de cana, ela precisa de alimentos para sobreviver. Quem produz esse alimento? O escravo africano, mas também, com o tempo, outras formas de trabalho vão se desenvolver, como o trabalhador que, para ter direito a usar um pedaço da terra para o sustento da família dentro da grande fazenda, ele trabalha também algumas horas por dia na produção de cana e também fornece parte da sua produção de alimentos para o senhor de engenho. Então a gente vai tendo a origem de um campesinato nos meandros dessa estrutura fundiária de grande porte, dentro dela e nas áreas onde não interessava a essa agricultura predominante. Exemplos ali no Nordeste seriam as regiões do Agreste e da Caatinga, que já são uma transição para o interior. Aqui, depois eu coloco uma figura para a gente ver no vídeo, é uma transição para zonas onde a precipitação não é tão favorecida ao longo do ano. Há períodos de estiagem, sobretudo no Agreste. A Caatinga já é um clima semiárido e o Agreste é frequentemente assolado por estiagens prolongadas, o que faz com que ali seja uma região de formação de retirantes, né, de pequenos agricultores que, quando passam por esses períodos de longa estiagem, são obrigados a buscar a sobrevivência em outras regiões, tanto do Nordeste quanto, mais tarde, migrando para a região Norte e mais no século XIX, século XX, a região Sudeste do Brasil. Nesse século XVI, a gente tem também uma atividade bem localizada na bacia do Rio Amazonas, que é o extrativismo de ervas, né, de plantas da região, que eram chamadas de drogas do sertão. Sertão aqui entendido como o interior do território, o interior do continente. Então, a presença de jesuítas organizando o trabalho dos indígenas regionais vai formar uma economia de extrativismo nessa região, que vai influenciar mais tarde a migração de retirantes do semiárido nordestino. Naqueles períodos de estiagem mais prolongada, nós temos migração de retirantes do Nordeste para formar essa economia extrativista da região norte do Brasil. No século XVIII, a cana-de-açúcar entra em declínio e, ao mesmo tempo, aquelas entradas, aquela busca dos bandeirantes se concretiza. As jazidas minerais são encontradas, diamantes e ouro, e se forma um ciclo de uma economia de metais, sobretudo, no Brasil. É o chamado ciclo do ouro. Então, as áreas com jazidas minerais são essas aqui, nessa cor mais escura, esse vermelho mais escuro do mapa. Esse ciclo do ouro vai proporcionar uma interiorização da ocupação. Vejam que, se o ciclo anterior da cana determinava uma ocupação litorânea, o ciclo do ouro vai criar um vetor de internalização, né, de interiorização da ocupação no território brasileiro, e vai influenciar a continuidade de uma expansão para além do Tratado de Tordesilhas, daquela linha que determinaria qual é o tamanho do Brasil na divisão com o território espanhol, né. Ela vai determinar também, o ciclo do ouro, a expansão para as terras do sul. Não porque houvesse ouro aqui, mas porque havia, como mostra aqui a legenda, a presença de rebanhos originalmente inseridos por jesuítas, pelas missões jesuíticas, e naquele trabalho dos bandeirantes de busca por indígenas para escravizar, o principal foco era encontrar as missões. Não havia interesse de Portugal em uma boa relação com os jesuítas, e então os bandeirantes se aproveitavam dessa relação conflituosa para atacar as missões e aprisionar os índios, e o gado, a pecuária que essas missões produziam, desenvolviam, vai gerar rebanhos que vão ficar soltos pelo território do sul do Brasil, que vão gerar um vasto plantel que mais tarde vão ativar uma economia sulista de pecuária que atende à necessidade
de alimento e de tração animal para as regiões mineiras do sudeste e centro-oeste brasileiro. Então, essa pecuária primeiro do sul nasce como extrativismo, como apenas captura do gado que já havia, e posteriormente formam-se as estâncias. Para entender por que essa ocupação no sul, enquanto está acontecendo o ciclo do ouro, a gente tem que entender que nesse ímpeto de expansão para o sul, o Tratado de Tordesilhas está sendo sistematicamente desobedecido, então forma-se, né, uma área de conflito geopolítico com a Espanha. Esse território sulista ele seria território espanhol. Então, nessa zona de conflito, nós temos o surgimento de uma sociedade agrária militarizada. A sociedade sulista, né, das estâncias de criação de gado, é também uma linha de defesa para tentar preservar essa ocupação portuguesa nas terras do sul. Essa ocupação se dá através da doação de lotes extensos de terra, sesmarias, com 10, 15 mil hectares, para sujeitos que tivessem essa relação de fidelidade à coroa, para estabelecer ao mesmo tempo uma produção pecuária e formar uma linha defensiva contra a tentativa de retomada do território por forças espanholas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma imigração açoriana que vai influenciar a ocupação aqui dos nossos municípios litorâneos, de Porto Alegre até o litoral catarinense, característico desse período, buscando justamente intensificar a presença populacional para dificultar uma retomada de território de forças espanholas. Então a presença camponesa nessa região se dá por um interesse geopolítico de inserir um maior contingente populacional através de editais que estimulassem a vinda de imigrantes do arquipélago de Açores, Portugal, né, no Atlântico, para o território brasileiro, ocupando esse litoral sul brasileiro. Esse ciclo do ouro, então, ele estimula uma integração entre as regiões Nordeste e Sul com a região Sudeste. Essa pecuária que se desenvolve no Sul, ela é produzida, sobretudo, para esse escoamento para as terras do Sudeste brasileiro, que são articuladas com a exploração do ouro. Assim como a pecuária desenvolvida no Nordeste também se encaminha para o encontro nesse território mineiro. Isso vai desenvolver, então, uma articulação até então inexistente entre as regiões do Brasil inicial, claro, né? Nós estamos falando aqui de século XVIII, o Brasil vai seguir com um problema crônico de integração regional até o século XX, mas é um primeiro momento de formar um território coeso que está articulado entre suas regiões. No século XIX, nós temos o início do ciclo do café. São fazendas oriundas de Sesmarias que vão começar a desenvolver essa produção de café, também baseadas, né, na grande propriedade, no latifúndio, no trabalho escravo, mas é um período importante para a gente considerar no século XIX, que nós temos a transição aí, com a crise, né, do escravismo. A escravidão no Brasil entra em declínio entre vários fatores, além da dimensão política que a gente conhece, por dificuldades econômicas, dada a dificuldade de manutenção do tráfico, né, de escravos, tornado ilegal por pressão britânica, considerando o interesse da Inglaterra em expandir o consumo de itens industrializados, de bens de capital, de uma atividade industrial no mundo. Então, a Marinha Britânica passa a patrulhar o Oceano Atlântico e considera ilegal, né, essa captura de populações da África e seu translado para o continente americano. Então isso vai impor uma dificuldade econômica para o escravismo brasileiro, que vai disparar um processo de alternativa, né, que são as imigrações europeias, inicialmente para essas lavouras de café de São Paulo. Esse ciclo é importante considerar, além da sua herança também como construção de um agrário de grandes propriedades, mas a instalação de ferrovias é o primeiro momento na história em que nós temos esse objeto técnico no Brasil, as ferrovias, de uma produção muito pujante, muito rica, e que precisa desse recurso, dessa infraestrutura para levar a sua produção para o Porto de Santos.
Então, temos também a instalação de um porto mais moderno, de um porto mais dinâmico, um grande porto brasileiro conectado com o mundo, que é o Porto de Santos. Consolida a centralidade econômica do Sudeste. O Sudeste torna-se o protagonista da economia nacional. Influencia a intensiva urbanização de São Paulo e vai gerar a transição de um Brasil agrário para um Brasil urbano industrial, principalmente no Rio de Janeiro, onde havia a presença da coroa, né, a partir de 1808, com a vinda da família real. Isso influencia o surgimento de uma economia comercial e uma economia gradativamente industrial, e São Paulo se consolida com uma indústria mais dinâmica por conta de um contingente populacional enorme, de uma sinergia interna, sobretudo pela presença imigrante, que vai gerar um mercado de consumidor, uma população livre, consumidora, que vai demandar produtos industrializados. Então, há um acúmulo de capital comercial que vai favorecer o processo de industrialização de São Paulo. Então, para a gente encerrar, ao longo desse período, como é que o latifúndio no Brasil, a grande propriedade, ela se assenta e ela se perpetua ao longo da história? Ao longo dessa linha do tempo, nós temos 3 legislações, um arcabouço legal que nos ajuda a entender. No século XVI, nós temos a Lei de Sesmarias, que é uma legislação, uma instituição feudal europeia, presente em Portugal desde tempos feudais, em que a ideia é o seguinte: o território pertence ao rei, e o rei concede aos seus súditos essa terra para seu uso, mas ele mantém o domínio sobre essas terras. Ele pode retomar essa terra desse súdito que recebeu. Então vejam que não há ideia aqui de terra como uma mercadoria. A terra pertence ao rei e, para ter acesso à terra, esse indivíduo estabelece uma relação política com o rei. Essa Lei de Sesmarias foi criada para garantir que os senhores feudais produzissem alimento, porque havia períodos de escassez, de falta de alimento. Então a Sesmaria permite que o rei retome as terras que estão ociosas. Não foi o caso no Brasil de aplicação dessa dimensão de retomada de terra, mas se aplica a ideia de conceder aos súditos vastas extensões do território para a produção agrícola. Recebia mais terra quem tinha maior capacidade de produção. E como é que isso era medido? Pela quantidade de escravos que o pretendente à terra possuía. Então, vamos lembrar que esse acesso à terra se dá por uma relação política. Mais tarde, no século XIX, já com um declínio anterior da cana e um período de alguma decadência de alguns proprietários ligados ao ciclo do café, começa a acontecer um comércio ilegal de terras. A terra pertencia ao rei, mas começa a acontecer um comércio ilegal. Então, visando legitimar esse comércio e já prevendo uma enorme pressão por terras por parte de camponeses, de escravos libertos, é criada a Lei de Terras de 1850, em que, a partir daquele ano, os proprietários de terra passam a ter direito de comercializar suas terras. A terra deixa de ser um território que pertence ao Estado, ele passa a ser de propriedade particular, individual e passível de comercialização. Então a terra, em 1850, torna-se mercadoria. Esse é considerado pelos analistas do rural brasileiro como, digamos, um ato que consolida a estrutura fundiária concentrada que o Brasil vinha desenvolvendo desde as origens da sua colonização. Para ter um paralelo, quase no mesmo período, ali no ano de 1860, nos Estados Unidos nós temos uma legislação chamada Homestead Act, que é uma lei que oferta terras, que doa terras para imigrantes que queiram ocupar o meio oeste americano. Então, um vasto processo de distribuição de lotes médios e pequenos acontece nos Estados Unidos por uma lei que doa grandes quantidades, mas em pequenos lotes, para agricultores que se mudassem, né, que visassem ocupar o meio oeste americano. Então, traçando um paralelo, enquanto nos Estados Unidos está acontecendo um processo de distribuição de terras, o Brasil cria uma lei que cristaliza, que consolida uma estrutura concentrada. Então, a gente chega no século XX com esse cenário de concentração de terras que vai se tornar uma das mazelas sociais e políticas brasileiras, que vai criar um ambiente de
tensão política, nós temos movimentos no campo históricos, conflitos históricos no agrário brasileiro, e nós vamos chegar no século XX, no meio do século, ali um período em que a geopolítica internacional está acirrada, né, com uma divisão entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Esses movimentos sociais, eles disparam um sinal de alerta nas elites econômicas e políticas dos vários países onde havia esse problema agrário. O Brasil não era uma exceção na América Latina. E aí nós temos, no contexto do golpe militar de 1964, a criação, como uma das primeiras ações, do Estatuto da Terra, que é uma legislação que visava definir um regramento para a reforma agrária. A ideia é tirar a ideia de reforma agrária como um processo social, de conflito social, para uma política estatal. O que não quer dizer que a reforma agrária tenha sido executada a partir da década de 60 e 70, mas o regramento surge ali como uma espécie de resposta a essa demanda social. Mas no período posterior a gente tem uma situação em que é inviável, que é muito complicado os movimentos sociais se organizarem, né, proibida a organização política nesse período militar. A retomada de uma organização social com vistas à reforma agrária de forma legalizada vai se dar apenas na década de 80 com a reabertura política. Então a reforma agrária não acontece apesar do Estatuto da Terra ser publicado pelo regime militar. O que a gente tem, na verdade, dentro desse próprio documento é uma legislação que, além de definir os parâmetros para a reforma agrária, cria o arcabouço legal que estimula a modernização da agricultura. A agricultura incorporar tecnologias modernas e se articular com a indústria visando exportação. Então, por não ter havido uma mudança na estrutura agrária brasileira, mas ter havido um processo de modernização, o que a gente encontra na literatura sobre o rural brasileiro é o que se chama de um processo de modernização conservadora. Modernizam-se as tecnologias sem haver uma transformação desse rural de raízes quase feudais que o Brasil tem. Então, para a gente encerrar e seguir pensando para as próximas aulas, o que fica de mensagem? Que o espaço agrário brasileiro ele resulta de um histórico processo típico de uma colonização de exploração, e aí a ideia de grandes plantations com grandes lotes de terra sendo doados para um pequeno número de produtores. Essa dinâmica vai ocorrer em diferentes tempos e atividades. Então nós temos o mesmo modelo na cana-de-açúcar, o mesmo modelo na pecuária do Nordeste e do Sul e mais tarde no café, e esse modelo vai seguir em atividades inclusive do século XX posteriores, né, como por exemplo a lavoura de soja e de cana-de-açúcar modernas, entre outras lavouras. Então permanece ao longo da história brasileira essa lógica de acesso à terra, né, concentrada, que vai gerar os conflitos no campo que a gente assiste até o presente. Na aula que vem a gente vai falar daquele detalhe ali do processo de modernização e como a gente, apesar desse atraso social, cria uma das mais modernas e tecnológicas agriculturas do mundo. Semana que vem a gente aborda isso. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo.